Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu quero meditar sobre a palavra de Deus, sobre a nossa essência, sobre a nossa identidade, sobre a sua identidade. Hoje a gente vive numa sociedade em que a identidade, todo dia está sendo nossa identidade, está sendo massacrada, a mídia, as pessoas, tantas mentes perturbadas, esquecendo quem são. E hoje eu quero trazer você para o centro dessa história. Eu quero que você resgate a sua identidade, tá? Em Gênesis 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você é uma criatura de Deus, só que Deus não se contentou em criar você. Ele chegou lá e soprou o fôlego da vida. Dentro de você tem uma parte de Deus, tem o fôlego de Deus, tem o Espírito de Deus. Dentro de mim tem uma parte de Deus que mora em mim. Dentro de cada ser humano, a gente precisa resgatar a nossa essência. Nós somos sim parte de Deus. Parece prepotência, mas não. Ele escolheu colocar em nós uma parte dele. E vai mais além. Se você ler o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, diz assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Somos criaturas de Deus. Ele escolheu soprar vida em nós. O Espírito de Deus está em nós. Ele escolheu nos fazer a imagem e semelhança deles, que são 3 em 1, né? Ele escolheu nos fazer dessa forma. Nós nos tornamos filhos através do sacrifício de Cristo. Então entenda, você é uma criatura de Deus. Dentro dessa criatura, Ele escolheu soprar vida. Dentro dessa criatura, que sou eu, que é você, tem o Espírito de Deus. E nós nos tornamos filhos. Você que tem pai e você que não tem. Para quem não tem pai é mais difícil entender essa paternidade. Mas para quem tem pai, imagine, você é um filho, uma filha amada de Deus. Aceite isso. Tantas pessoas vivem sofrendo, vivem angustiadas, porque não entendem que tem um pai para cuidar. Aqui em casa, eu não tenho pai também, né? Ele faleceu, eu era criança, mas eu consigo ver a relação de pai para filho quando olho para a relação do meu esposo com meus filhos. O pai quer proteger, o pai ama. O pai é ríspido quando deve ser. E é assim que Deus age. Às vezes a gente acha que Deus é mal, Deus castiga, Deus briga, Deus diz não. Deus, ele é imagina um pai que na hora que necessitar ser duro, ele vai ser. Quando precisar ser carinhoso, ele vai ser. Quando precisar te acolher, ele vai ser. Se você tem um pai, mas a sua figura paterna é toda conturbada, é um pai violento, é um pai ausente, é um pai, às vezes acaba interferindo na forma de você enxergar Deus. Mas hoje eu te digo, deleta tudo isso da tua mente. Pense onde você estiver, imagine o que é um pai, o que é a figura paterna. O protetor, o cuidador, o provedor. Esse é Deus. É um Deus que te ama, que escolheu colocar um pouquinho dele dentro de você, soprou um espírito dele dentro de você. Ele escolheu morar dentro de você. Entenda, essa é a tua identidade. Tua identidade é filho, filha de Deus, amado, amada por Deus. Você faz parte de um propósito maior. Nada que você fizer vai fazer você ser amada ou deixar de ser amada. Que às vezes é uma coisa que a gente acaba esquecendo. Às vezes a gente pensa que para poder Deus amar a gente tem que fazer boas ações, tem que fazer isso. Não, você tem valor simplesmente por existir, porque Ele decidiu assim. E é besteira tentar entender esse amor. É besteira tentar compreender esse amor. Só aceite. Não entenda. Só aceite. Hoje, o meu desejo para a minha vida e para a sua vida é que a gente aprenda a aceitar esse amor da forma que Ele está disposto a dar. Entenda que a tua essência é essa, de filho, filha amada. E que tu tem um pouquinho de Deus dentro de você, tá bom? Fique em paz e até o próximo vídeo.